Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, queridas. Tudo em paz. Uma boa noite a todos. Boa Boa noite, noite, André. Andréia e todos. Hola, buenas noches. Boa noite. Boa É, noite. boa noite. O Denis não pode estar com a gente, que ele está voando de volta para a cidade dele, ele viajou a trabalho. Então, como a gente já tem o nosso horário sagrado desse encontro, a gente resolveu assistir esse vídeo, que é um vídeo inédito. Foi traduzido recentemente, é um vídeo do início do ano e é bem interessante. Agora tem um detalhe, gente, o vídeo tem 1h30 de duração e a gente está fazendo a tradução ao vivo para o espanhol e pode ficar muito cansativo para o tradutor fazer 1h30 direto. Então a gente tem uma proposta de assistir 1 hora hoje e a outra meia hora a gente assiste na semana que vem. Quem não puder estar ou quiser assistir antes, eu passo o link, mas só para a tradutora em espanhol, nossa querida Nina, poder traduzir com tranquilidade, né? Porque 1h30 sem intervalo é um pouquinho puxado, tá bom? Então eu vou compartilhar o vídeo com vocês. Tá ótimo. E na próxima semana também, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, o Denis pode esclarecer e dar mais informações. Bem-vindos todos a esse podcast. Estou muito empolgado por ter a oportunidade de conversar com um dos meus professores, Tenzin Wangyal Rinpoche, sobre um dos meus tópicos favoritos, que é Yoga dos Sonhos. Então, a gente faz uma pequena introdução sobre o que nós vamos falar agora. Ele tem essa segunda edição maravilhosa do livro tibetano dos sonhos. E o Tenzin Wangyal Rinpoche, ele é fundador e diretor do Ligue Mincha Internacional. Ele recebeu treinamento de grandes professores e conseguiu a graduação dele de Geshe. E está na Europa, nos Estados Unidos, desde 1991. Ele escreveu muitos livros, a maioria eu já pude ler. Então, para mim é uma honra passar esse tempo com o meu professor. Então, vamos já pular direto para a nossa conversa. Então, eu estou bem interessado em saber por que você elegeu focar em Yoga dos Sonhos ao longo dos anos, porque isso não é muito usual, né? É meio raro para um lama enfatizar Yoga dos Sonhos e Yoga do Sonho também. Então, eu estou bem curioso sobre o que te inspirou, Rinpoche, a enfatizar esse tipo de meditação. Rinpoche diz, muito obrigado por estar aqui, estou honrado, é maravilhoso ver você. Então, para responder a sua pergunta, eu acho que existem duas razões do meu lado. Para o meu lado pessoal, em relação ao meu lado pessoal, é que eu cresci dentro da tradição. Então, a minha mãe, que ela sempre esteve nos guiando através dos sonhos dela, ela tinha muitos sonhos e ela tinha histórias fantásticas com esses sonhos. E também o professor com o qual eu cresci, ele era como um professor do dia a dia para ele. Ele basicamente me alimentou, me deu... então, ele sempre falava sobre os sonhos dele. Então, como eu cresci no monastério, isso era uma parte do nosso treinamento, também aprender sobre a prática de Yoga dos Sonhos, dentro do Madhyut, do Tantra Mãe. Então, fazer parte disso, isso fez parte do meu crescimento. Então, quanto mais eu crescia, mais eu realizava isso, que isso era algo muito importante. Então, um terço da nossa vida a gente passa dormindo. E se a gente não tiver pistas sobre como esse tempo é gasto, ou até mesmo se a gente gasta esse tempo de uma forma errada, ruim, a gente vai estar perdendo um tempo precioso na vida. Então, é como se fosse um tempo escondido na nossa vida por anos e anos e que nós não estaremos utilizando bem.
o sono. Então, por isso que eu acho que isso realmente é importante. E também pelo outro lado, falei que havia dois lados, né? Do outro lado, quando eu cheguei no Ocidente, eu percebi que aqui tinha tradições muito rígidas, muito complexas. Então, às vezes, alguns professores tentavam ensinar de um jeito, mas aí você não conseguia acessar aquilo. Parecia que, não, que as pessoas não eram um vaso apropriado, e parecia que tinha um pouco de arrogância nisso, mas aos poucos as pessoas foram percebendo. Depois, aos poucos, a gente, como mestre, foi percebendo que nem todo mundo quer atingir o corpo de arco-íris ou atingir a iluminação, mas as pessoas precisam primeiramente lidar com os sofrimentos delas. Elas precisam superar os sofrimentos e atingir mais alegria. Talvez isso já seja o suficiente para algumas pessoas, né? Diminuir o sofrimento delas. Então, eu precisava de um tópico que fosse comum. E quem é que não sonha, né? Todo mundo sonha e dorme também. Ele disse, isso é realmente fantástico. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o Buda, né, que é aquele que é o desperto, e quando a gente fala sobre lúcidos sonhos lúcidos também, a gente tem essa narrativa, né? Então eu estou curioso para a gente avançar um pouquinho mais, porque muitas pessoas no Ocidente elas são muito ocupadas e elas elas falam assim: ah, você pode me perturbar durante o dia, mas de noite não perturbe o meu sono. Então, por que que uma pessoa ocidental ou qualquer outra pessoa estaria interessada no yoga dos sonhos, né? Por quê? Então, Rinpoche diz, bom, primeiro de tudo, eu acho que de forma geral no mundo, particularmente nessas culturas mais industrializadas, com internet, né? Pessoas com eletricidade, né? Quando a luz está sempre iluminando, né? As pessoas, muitas pessoas elas têm muita dificuldade de dormir, ou elas não dormem muito bem. Então, esse é um grande problema que essas pessoas têm, elas sofrem de privação de sono. Então, eu acho que se eu tentar reconhecer o quão importante é dormir para o bem-estar, né, para o bem-estar do nosso corpo ou da mente, para o nosso desenvolvimento espiritual, então a gente percebe que dormir é algo sagrado, mas não só dormir, mas o que acontece durante o sono, que é dormir. Então, é isso que acontece, essa atividade que acontece à noite. Uma parte do nosso cérebro fica mais ativa quando a gente está desperto, mas essas atividades, elas não... Parece que elas não têm consequências, mas elas têm. Então, algumas têm boas consequências, outras consequências negativas. Por quê? Porque nós não sabemos como acomodar, como olhar para aquilo, como processar aquilo, como transformar, como utilizar aquilo. Então, eu acho que de alguma forma existe esse momento precioso, escondido, oculto, e cada indivíduo ele tem oportunidade de crescer nisso e descobrir isso. E aí o sono à noite é a forma como nós regulamos o nosso calendário, né? Então, todo dia de manhã, quando a gente acorda, a gente pensa, eu vou acordar às 7h30 da manhã, por exemplo. Então, eu vou ter esse plano para fazer isso, até chegar a hora de dormir à noite. Então, esse horário é o horário onde você não vai precisar ficar fazendo planos, né? Você tá livre ali. Pode ser pessoa rica, pobre, inteligente ou não. Então todas as pessoas elas vão para a cama e vão dormir da mesma forma. Então ali a gente tem a oportunidade para a gente realmente descobrir algo e curar algo ali, descobrir algo. E Rinpoche, é verdade que quando nós estamos trabalhando com a mente noturna, nós estamos trabalhando com dimensões ocultas, por exemplo, raízes da nossa experiência, seria isso? E é verdade, seria correto dizer que quando nós trabalhamos com essas raízes, as folhas e os galhos, tudo isso vai se transformando, porque seria correto isso? Rinpoche diz sim, absolutamente, sim. Então, gostaria também, queria falar da segunda edição do livro, maravilhosa, estou maravilhado em ler esse livro, né, porque eu estudei muito a primeira edição,
Então tem muito material novo nesse livro. Então, bem curioso. Me deixa só dizer mais uma última coisa. Tem um aspecto do livro que eu realmente apreciei, que é o quanto tempo e problema que você levou para situar sobre o yoga dos sonhos, quando você falava da necessidade de um contexto próprio, para colocar essas ideias de karma e tudo mais. E aí, ao longo das linhas do livro, eu fiquei bem interessado. Assim, você é um dos raros professores nessa prática maravilhosa. Como que foi o seu pensamento sobre ensinar ao longo das décadas sobre isso? Aí, poxa, eu disse, bom, eu acho que é meio complexo, como eu falei. O sonho, a ideia fundamental do sonho, da prática de yoga do sonho, é a imagem, é que na imagem de sonho, isso tem um significado mais profundo. Então, vamos dizer, no budismo urban, né, nessa tradição tântrica nossa, tem significados mais profundos ali, acho que no meu ponto de vista, do que a abordagem ocidental da yoga dos sonhos ocidental, né, da prática ocidental. Não é sobre alguma neurose, não é sobre consertar, assim, resolver algum problema, não é sobre analisar sonhos, não é sobre... Tem sonhos, tem significados mais inerentes ali. No nosso aspecto, é mais sobre dissolver a delusão e a ilusão e a projeção no sonho. Então, particularmente sobre também a autorrealização. Então, esse é o propósito último disso. Então, claro, quando você fala em autorrealização, para muitas pessoas, para um psicólogo, significa algo diferente do que a autorrealização para outra pessoa, né? Então, sempre a sociedade vai dar sentidos diferentes para isso. Então, essa coisa de autorização, ela vai mudando ao longo dos séculos. Então, por exemplo, quando eu estou na jardim de infância, no segundo grau, na faculdade, quando eu estou aposentado, ou quando eu estou morrendo, estou numa crise de meia-idade, tudo isso, todas essas coisas, elas não são quem você é. Então, existe um sentido mais profundo de autorrealização nisso. Mas quando a gente olha de um ângulo particular e a gente coloca aquilo numa direção específica, fica uma abordagem complexa. Então, mas eu sinto dentro, por exemplo, do meu próprio processo, é que eu me torno, quando eu faço a prática, eu me torno mais gentil, mais suave, mais acomodado. Eu consigo entender melhor sobre a fraqueza e sobre quais são as necessidades que estão ali. Então, eu tento fazer com que essa abordagem seja mais simples para o dia a dia das pessoas, do que colocar um sentido mais profundo ali para poder abrir o significado da prática. Porque a maioria das pessoas não é o que elas estão procurando, elas estão procurando uma abordagem tão profunda, né? Então, eu disse, a autorrealização nesse nível mais elevado quer dizer que nem tem um eu ali, né? A Rinpoche diz sim, por exemplo, no Dzogchen, né? É difícil a gente ficar tentando introduzir para as pessoas quem elas são. No fim, a gente acaba falando sobre quem elas não são. Então, basicamente, na maior parte do tempo, as pessoas estão sofrendo tanto porque elas se identificam demais com o que elas não são. E quando a gente fala sobre o que elas não são, parece que para elas fazem mais sentido. Porque às vezes a gente pensa, nos últimos anos eu sofri muito porque eu fui um marido, ou porque eu sou um pai ou uma mãe, ou nos 10, 20 anos atrás eu tenho sofrido porque eu toquei essa identidade profissional. Então, se você introduzir elas através desse ângulo, elas vão entender melhor do que se você disser não, você não é, senão as pessoas podem ficar até depressivas. Então, de uma forma
lúdica, assim, eu apreciei no livro quando você enfatizou sobre esse tempo que a gente deve gastar, que quando você falou que a yoga dos sonhos ele é um tipo de yoga que vai trazer uma contribuição para nós, para nossa vida. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse yoga mental interno, como que a gente desenvolve a flexibilidade da identidade, como que isso pode ajudar no mundo prático. A Rinpoche diz, por exemplo, sabe como começar coisas muito simples. Por exemplo, todos nós temos questões com dormir, com sono, né? Acho que a maioria das pessoas tem. E particularmente quando você vai envelhecendo, definitivamente você vai aumentando essas questões. Eu mesmo, por exemplo, quando eu tô viajando, eu voltei de uma longa viagem da Ásia e eu fiz tudo lá do meu dia a dia e tá, mas nesse tempo, por 5, 6 dias, é difícil você acaba acordando 2, 3 da manhã, daí é difícil voltar a dormir e tal. Aí durante o dia a gente tenta tirar uma soneca, mas aí acaba levando mais tempo. E aí aquilo bagunça tudo para a próxima noite. Então eu acho que coisas simples. Mas tem muita gente que sofre, né, com isso. As pessoas acordam de manhã e o que elas tipicamente fazem? É acender a luz ou levantar e já ir para o celular, pro computador. Então ao invés dela ficar um pouco ali naquele quarto escuro, sabe, sem luz, né, e voltar para dentro, aí nós não conseguimos ajudar essas pessoas porque elas têm um padrão muito negativo, muito ruim. Então ela não consegue dormir, mas ela acende a luz, ela fica no celular, daí ela faz um café. Então fazer isso, eu quero dizer, são padrões que você pode não reconhecer, mas algum eu tá fazendo aquilo. E aí ela não percebe que se ela não mexer no celular, se ela não fizer um café, se ela mudar a posição, se ela meditar, se ela fizer um exercício de respiração, se ela tentar encontrar um conforto, uma zona de conforto interna onde ela pode entrar, ou seja, existe um espaço interno, ou tem uma imaginação onde você pode entrar ali, uma parte ali muito confortável que você pode chegar para encontrar esse espaço interno e caloroso. Você simplesmente respira o suficiente por 10 minutos e aí você volta a dormir, por exemplo. Mas as pessoas não fazem isso e elas nem tentam fazer isso. Então, uma vez que você adormece, você tem esse mundo interno inteiro dentro de você. E quando a gente fala no yoga do sono, antes de você sonhar, por exemplo, parece que não é um estado tão importante. Aí as pessoas, elas dizem, as pessoas não sabem o que significa aquilo ou por que aquilo é importante, né? Essa atividade, essas responsabilidades são importantes, o que você está fazendo é importante, mas esse espaço onde tudo está acontecendo parece que não é importante, mas isso não faz sentido. Porque o que importa é a atitude das pessoas. Se a pessoa ela não tem nenhuma pista do que ela está fazendo, ela não vai conseguir avançar na prática de yoga do sonho. Ela precisa saber no que ela está praticando, experienciando, ela tem que estar aberta para toda a ideia, para tudo que está acontecendo. Então, acho que a gente tem que ser mais curioso sobre isso. E também, claro, uma vez que o sonho, por si só, quando ele acontece, aí o sonho básico, na verdade, ele é a atividade do que está acontecendo na nossa vida, nesse campo de emoções, de energia no nosso cérebro, nas nossas células, no nosso corpo. Então, essas atividades, elas estão acontecendo e toda atividade, ela tem uma razão para acontecer. E muitas vezes a maior parte das atividades se o cérebro está tentando processar. É a mesma coisa, por exemplo, com uma conversa entre pessoas. Então as pessoas estão conversando, vamos supor assim, querido, nós precisamos conversar. Sempre que alguém fala isso, parece que não soa muito bem, né? Ixi, quer dizer, a pessoa quer conversar comigo. Mas quando você não conversa, você fica em silêncio, também é bonito, é lindo, porque quer dizer que não tem nenhum problema ali.
Quando a gente precisa conversar, quer dizer que tem uma questão que precisa ser conversada. Então, por exemplo, quando eu estou dormindo, eu estou tentando processar uma questão, uma situação, uma ferida, um conflito, um medo. Tem alguma camada subjacente ali muito sutil ali interna. Então, o que quer que esteja acontecendo, você está tentando lidar ali no sonho. Então, existe um processo de reconhecimento do que está acontecendo. Você vai reconhecendo, então, que você é mais do que aquilo, que você é infinitas possibilidades, que você pode fazer o que você quiser, você descobre esse espaço e daí você não fica bloqueado nessa identidade. Então, isso é o yoga. Então, tem alguma sensação ali de profunda realização de liberdade, de flexibilidade, quando você não está bloqueado nessa identidade. Quero dizer, você está desempenhando o papel. Então não é como... Não tô dizendo que a identidade é ruim, é má, mas às vezes eu acho, por exemplo, se eu não apenas me identificar, ou eu não me identificar de forma mais forte, né, com o marido, ou com o pai, ou com um professor. Então, claro, na verdade, assim, eu tenho algumas questões que às vezes eu posso me identificar de forma mais forte com uma identidade ou outra. Então, eu acabo criando questões ali. Mas a gente não... Então, assim, seria a questão da gente não ser uma identidade que está acomodando outras identidades. Na verdade, o que a gente precisa é reconhecer o espaço e que tudo se acomoda no espaço. Então, eu acho que esse tipo de coisa é importante pro yoga dos sonhos. Então, Rinpoche, você poderia, então, falar sobre como nós descobrimos o não eu, e entender essa dimensão, essa questão multidimensionada de nós mesmos e dessa flexibilidade da identidade que está por baixo daquilo que não tem um eu ali. Você pode se tornar um ator, né, ter um papel, mas como seria? A Rinpoche diz, eu não sei se... Sobre assim, o não eu, quando você está mais... Tem essa sensação de liberdade, né? Eu não sou ninguém. E não ser ninguém te dá essa oportunidade de ser qualquer coisa, ser qualquer um. Então, por que que você quer ser qualquer um? Porque as circunstâncias, elas definem diferentes momentos. Então, tem momentos que você pode querer ficar mais quieto. E como que você sabe disso? No momento em que você está aberto, você percebe, esse é o momento que eu tenho que estar mais quieto. Esse é o momento que eu preciso conversar. Esse é o momento em que eu preciso ser mais agressivo. Não sei se é a palavra correta, mas assim, mais forte. Então, esse é o momento que eu posso estar mais sorridente, mais pacífico. Então, as diferentes personalidades, elas têm a habilidade de manifestar diferentes coisas. Então, o importante é você não se identificar de forma forte com nenhuma dessas identidades. Então, a ideia total aqui, por exemplo, de múltiplas personalidades, tem aquela desordem, né, de múltiplas identidades. Todas essas coisas têm sido faladas, né? Mas uma das causas disso acontecer, dessa desordem, é abuso na infância. Por quê? Porque existia um momento particular ali que ela precisou ser protegida e aí ela precisou se proteger. Porque no momento que ela se identificava como criança, ela não conseguia se autoproteger. Porque ela precisava se proteger e não conseguia. Então elas manifestam naturalmente essa personalidade para proteger outra personalidade. Então, às vezes, algumas pessoas, elas têm muitas personalidades e elas têm tanta harmonia em viver junto com aquelas personalidades como se fosse uma família, que parece que nem é necessário ter alguém ali. Então, acho que, por exemplo, no budismo tem um panteão, né, de deidades ali, por alguma razão elas aparecem, mas o melhor é não ser nenhuma delas, né, é estar no espaço do Dharmakaya.
Sim, então por isso que, poxa, essa prática funcionou pra mim, porque eu tinha essas múltiplas identidades, né? Mas parece que eu não tava encarnando nenhuma identidade voluntariamente, né? Mas eu senti que eu tava tendo mais uma flexibilidade mais voluntária ali. Como você disse, né? Estar no centro daquilo parece que é uma boa transição, né? Ficar no canal central, para não ter um renascimento involuntário com essas outras identidades. Seria isso? Sim, absolutamente. Quando a sua consciência é mais completa e a nossa dor não é empurrada, né? Para aquilo, com certeza. Então, se você não se importar, eu gostaria de me aprofundar um pouco mais e explorar algumas nuances mais sutis dos aspectos do livro. Estou curioso. Tem alguns professores atualmente que eles têm falado bastante sobre isso, o que eu acho maravilhoso, mas alguns professores eles falam que quando a gente volta a dormir, a gente está retornando para nossa natureza não dual. Mas na primeira edição do livro, você disse algo tão interessante sobre isso. Você disse que nós retornamos para dormir. Quando nós retornamos para dormir, parece que nós recarregamos as nossas baterias sansáricas. Isso tem a ver com diferentes dimensões do sono ou seria uma. O que seria essa questão de recarregar as baterias sansáricas? Parece que tem alguma contradição aí com alguns professores falando sobre isso. Eu gostaria de entender essas dimensões da inconsciência. A Rinpoche diz, bom, isso depende da interpretação, provavelmente, né? Eu não acho que tenha alguma contradição ali. Então, por exemplo, na nossa meditação durante o dia, o que nós estamos tentando fazer é trazer atenção para o momento presente, para o nosso corpo, atenção para a nossa respiração. Então, basicamente, significa que você está trazendo atenção de forma mais próxima e mais profunda para não elaborar continuamente essas histórias de dor, ou para não ficar bloqueada nessas emoções de dor, ou pensamentos de dor, identidade de dor. Então a gente vai dissolvendo, 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 até a consciência pura durante a meditação. É isso que nós tentamos fazer. Então isso de forma parecida acontece à noite também, durante o sono. Então a gente dissolve os elementos terra, água, fogo, ar e espaço, e a gente aquilo vai se tornando mais luminoso, 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 mais sutil, mais sutil. Mas o ponto é que a identidade, ela vai se enfraquecendo. A atividade vai enfraquecendo. Então, de alguma forma, a gente se dissolve de volta para a base da consciência, aquilo que nós chamamos de base da consciência. Consciência base. Então, por isso, e algumas pessoas elas estão totalmente bem envolvidas nessa meditação. Então elas acabam entrando nessa prática mesmo de yoga do sonho, da clara luz. Então para algumas pessoas elas podem experienciar isso, mas isso não é para todo mundo também. Mas para a maioria das pessoas, elas ali, né, nesse momento, elas não estão totalmente ativas nas histórias de dor, nesse momento, parece que elas estão recarregando. Se ela não entra na consciência, é isso que eu chamo de recarregar a bateria do Sansara. É como se ela não conseguisse alcançar, né, o que a gente está falando. Então, parece que elas ficam bloqueadas e aí elas se tornam mais ativas por outro lado, elas podem alcançar um estado de autocura também, quando elas conseguem entrar na prática. Ele disse assim, faz sentido. Tem algumas coisas que eu gostaria de... Eu acho que são contribuições únicas no livro, nessa edição particular.
tem uma sessão maravilhosa que você estava conversando sobre estabelecer os guardiões do sonho num círculo de proteção. Você poderia falar um pouco mais sobre isso, especialmente para aquelas pessoas que não são do budismo Burn ou budismo tibetano? Como que nós podemos traduzir isso de forma cultural, né? Essa noção de protetores do sonho, do sono, criar um ambiente de proteção no sono? Rinpoche diz, então, geralmente, na nossa tradição, as imagens, as deidades, a iconografia das imagens, né? Essa imagem masculina e mais irada, ela protege essa dimensão mais externa. E aí a deusa feminina, ela vai proteger mais o lado interno, né? Como se fosse o pai e a mãe, assim. Não é como se fosse preto e branco, mas assim, energeticamente o pai protege fora e a mãe protege mais internamente, né? Ela abraça o bebê, ela coloca roupinha, então é tipo uma coisa mais interna, né? Então tem esse senso ali da deusa, essa noção da deusa, que nós chamamos a deusa do sonho, que está muito mais relacionado com o yoga do sonho. Ela é quem protege toda essa conceptualização dualista das emoções negativas que interferem no sonho. Então, basicamente, você está abrindo mão, né, desse mundo sansárico, e essa deusa ela vai acompanhar você e vai te levar para uma outra dimensão e vai te deixar consciente dessa dimensão. Então é assim, é entendido assim, que existe essa deusa. Em diferentes tradições tem diferentes deusas, algumas são mais pacíficas, mais maternais, mais amáveis, né? Então, por exemplo, quando você cresce, a tua mãe vai te contando histórias. Agora, quando você cresce totalmente, a sua mãe não conta mais histórias, né? Simplesmente você lida com os seus pensamentos e emoções no dia. Mas a mãe, ela traz isso, né? Ela abre esse espaço de imaginação para você, ela te dá amor, ela te leva para esse mundo de imaginação, e daí ela te coloca para dormir. Então, na maioria das famílias tem, né, essa mãe que te protege, que te leva para esse mundo imaginário. Na infância é assim, mas quando você é adulto, você perde isso. Então, eu acho que de alguma forma manter isso é como ter essa ideia da deusa, né? Então, em outras palavras, por exemplo, se você quiser tornar isso psicológico, né? Existe uma parte mais dura, rígida, e uma parte mais suave. Então, tem essa parte que se autocritica mais, se autojulga, né, de ter... que tem, parece que antes de dormir tem uma parte ativa que é negativa. E aí tem outra parte que é mais suave, que diz, não, foi ruim, mas não foi tão ruim, espero que amanhã seja melhor. Mas tem ali uma noção de abertura para uma expectativa positiva, uma inspiração, uma proteção, segurança. E se abrir para essa dimensão de si mesmo, desse aspecto de si mesmo, eu acho que é importante antes de você ir dormir. Então, fundamentalmente, eu acho que para a maioria das pessoas, as pessoas precisam aprender isso. É importante aprender sobre como ir dormir. Então, novamente, Rinpoche, um dos grandes presentes que eu acho da sua carreira, uma das coisas mais notáveis, é que você assumiu, né, que está trabalhando no Ocidente e você tem essa forma de conversar com as pessoas, né? Então você tem essas pessoas também, né, do Ocidente, que tem essa cultura judaico-cristã e islâmica. E você estava falando antes sobre flexibilidade. O quão flexível os tantras são quando a gente entra nesses princípios das mentes que não são asiáticas, como, por exemplo, quando a gente vai falar de protetores, como que a gente pode invocar um protetor, a mandala, quando eu tô em outras culturas. Então, depois você diz, bom, eu acho que, por exemplo, quando você está voltando com a ideia de não ser ninguém,
E se você souber que não é ninguém, você pode ser qualquer um. Voltando para essa ideia, fundamentalmente, toda religião, é, toda, toda religião tem uma tradição diferente. É parecido quando você diz que não é ninguém, que aí você tem a oportunidade de criar qualquer coisa única. Então, através da história ou das circunstâncias, então, por exemplo, em diferentes partes do mundo, né? A gente sabe que tem diferentes religiões, diferentes filosofias, diferentes princípios, então surgem por causa da verdade que qualquer coisa é possível, ok? Então, mesmo quando você olha para uma cultura, por exemplo, como o budismo, se você vai para uma cultura baseada, por exemplo, assim, no Paquistão tem o Buda magrinho, no outro lugar tem o Buda gordo, outro que usa muitas roupas, o outro que é nu, sem ornamentos, então sempre aquilo é traduzido culturalmente, você pode ver isso. Então, quero dizer, no nível último, eu estou tentando dizer que existe. Quando não tem flexibilidade nessa tradução cultural, tem algum erro ou um equívoco aí. Porque é importante você ter essa abertura, porque quando você se sente livre, completamente livre, então você sente, por exemplo, ok, porque eu tenho identidade, mas eu não me sinto bloqueado nessa identidade. Aí, quando você passa no dia desse jeito, você fica feliz, porque aquilo você brilha ali, você sente o sol brilhando, você respira o ar fresco, você vê as crianças correndo, você aprecia quando um garçom te serve um café, tudo, qualquer coisa pode te fazer feliz, porque você não está bloqueado numa identidade. Então, agora, o que te faz feliz, isso não importa, tudo pode te fazer feliz, porque você sabe, você percebe que você está feliz por dentro. Então, isso não é uma questão de religião, mas em algum sentido existe a manifestação, ela é menos importante do que o espaço que abriga essas manifestações. Então, nas tradições, não tem discussão sobre esse aspecto mais não dual, né, do estado não dual. As diferentes culturas e tradições, elas vão mostrar isso. Mesmo na tradição tibetana, eu acho que em toda a tradição, eu como tibetano, eu sei mais sobre a tradição tibetana, então às vezes eu sinto que ao invés de enfatizar no meu lama, por exemplo, meu lama, não, mas só vamos falar sobre o Buda, por exemplo. Se a gente colocar só sobre o foco no Buda e o ensinamento do Buda, tudo bem, mas claro que eu entendo como ser humano, eu sei o quanto eu aprecio o meu professor, e aí eu sinto uma devoção forte por ele, eu tenho esse relacionamento profundo com ele, bonito, mas quando você... Aí se você sente que aquilo é profundo, porém genuíno, você entende que aquilo é uma devoção. Você não está se forçando a ter algo aí para uma direção. Você não está se forçando. Você tem que meio que reconhecer como que você está, se você está atravessando essa fronteira. Por exemplo, a devoção é como se fosse dar uma nova vida para alguém quando você sente devoção. Mas quando você não tem devoção, você não deve se forçar a sentir nada por ninguém. Porque, particularmente... Quando alguém diz assim, o meu professor é mais importante, minha tradição é mais importante. Não. Então a gente pega e volta o foco pro Buda. Melhor do que ficar falando, meu lama, seu lama e tal. Então isso se aplica daí a todas as tradições, né? Judaico-cristã, islâmica e etc. Então a gente acaba se esquecendo sobre a raiz comum disso, né? Aí o diz, deixa acaba brigando por causa dos galhos, né? Então vamos avançar um passo à frente. Então, para mim, porque tem uma questão central aqui no Ocidente, essa noção da necessidade de adaptação. Mesmo quando nós falamos sobre evolução darwiniana, que fala que aquele que não se adapta é extinto, mas eu sei que tem essa tradição preciosa de sabedoria, né?
O que eu gostaria de falar sobre isso é que tem uma adaptação própria versus algo inapropriado. Então, quando que a flexibilidade demais é ruim? Por exemplo, assim, eu quero fazer essa prática como sendo minha. Tem mestres que falam assim, não tenha medo de fazer sua prática do jeito que você quer fazer. Então, o quanto que você ficar mudando a prática para se adaptar para si mesmo perde da magia, perde o processo. Quando a gente fica editando muito a prática. Essa é muito boa. Essa pergunta é muito boa, muito importante. Então, a adaptação, eu acho que você precisa adaptar o que precisa ser adaptado. Então, eu não acho que tem um limite. Novamente, se você colocar o limite, você vai estar colocando o limite em si mesmo, você vai estar se forçando. Então, existem diferentes níveis de adaptação e cada um deles você precisa respeitar e permitir a adaptação nessas situações, ou senão não dá. Então você tem que olhar e olhar, né? E ver. Algumas coisas eu consigo adaptar, outras coisas eu não consigo adaptar. Então, por exemplo, tem lá os 9 caminhos do Burn, tem os 9 veículos. E aí, se o Buda disser, não, só tem 8, esquece, não pode. Então, a gente não diz isso. Não, se não tem que ser 9, não pode ser 8 e tal. Não tem. Por exemplo, 5 caminhos são 5 caminhos, 10 booms são 10 booms. Eu acho que também não é tão bom colocar um limite, né? Quem que pode fazer isso? No Ocidente eu entendo isso muito bem, porque eu até fui já meio criticado por alguns outros mestres por tentar tornar as coisas mais simples. Mas eu não sinto que eu estou me comprometendo com nada pelo que eu não estou fazendo. Mas nos olhos dos outros, parece que eu estou me comprometendo demais, porque eu nunca fico forçando ninguém eu não forço ninguém a fazer o que não consegue. Então, algumas pessoas até podem achar que eu inventei algo, mas chega um momento que eu acho que algumas coisas não são necessárias, mas claro, as práticas fundacionais eu considero que são importantes, mas forçar não é importante, né, nesse século em que nós vivemos, mas a prática fundacional é importante. Tudo que está em comum ali é isso, né? Então, eu sei que alguns professores, às vezes, eles falam sobre a prática de impermanência. Eles falam que a prática de impermanência é muito importante no caminho. Mas se alguma prática te deixa depressivo, isso não vai abrir a porta ou não vai te dar a habilidade de você despertar ou melhorar na prática. Se for assim, aquilo não é uma boa prática para você. Então, às vezes, a prática de impermanência ela é explicada de uma forma que é assim que acontece. E aí é uma forma errada de apresentar a prática, o ensinamento. Se você apresentar a prática de impermanência numa forma correta, aquilo vai acontecer. Então, por exemplo, no 11 de setembro, todo mundo mudou a partir do dia 11 de setembro, né? Surgiu guerra e as pessoas começaram a sofrer a partir das guerras. Então, aquilo mudou completamente a vida delas. Aí, só que por outro lado, elas começaram a viver a vida delas de uma maneira diferente. Então, todo mundo que experienciar essa questão da impermanência dentro do coração, aquilo se torna melhor. Você precisa saber o que está acontecendo e você precisa trazer esse mesmo princípio na sua vida com outras coisas também. Essa é a equanimidade da prática. A estrutura não precisa ser comum. Isso realmente é bonito quando você fala sobre essa importância central dos meios hábeis, que para mim significa que as pessoas estão ali, você está falando sobre a língua delas, elas estão prestando atenção dentro do mundo delas. Então, sim, culturalmente é interessante. Às vezes nós
eu sempre estou me referindo como, né, eu tenho crescido numa cultura totalmente diferente, então às vezes eu tenho a sensação de que isso é algo muito cultural mesmo. Por exemplo, muitos estudantes meus, durante um retiro, quando você está ensinando, a pessoa fala, eu quero, parece que a gente é bombardeado, né? Eles são bombardeados com muitos ensinamentos, muitas informações históricas, muitas referências, o que é maravilhoso, maravilhoso fazer isso, mas para as pessoas certas. Alguém que foi um monge, que é um monge, que foi educada para entender isso de forma intelectual mais profunda. A pessoa que tem o tempo todo da vida dela, que não tem filhos. Tem pessoas certas para você ensinar daquele jeito. Mas alguém que chega, por exemplo, pela primeira vez, que acabou de sair de um divórcio, ou está sofrendo muito, está totalmente perdida, não vê nenhuma perspectiva de futuro, nenhuma direção de futuro. Aí você entra em toda a filosofia do budismo, isso é uma forma errada de ensinar. Você está ensinando aquilo para a pessoa errada. E tem muitos professores, eles não reconhecem isso. E quando a gente ouve eles, às vezes tem tanto benefício em você simplesmente ouvir a pessoa. Então, culturalmente, parece que a gente não dá valor para isso. A gente não sabe como avaliar isso. Então, às vezes a gente ouve o problema de uma pessoa, a gente acha que a gente tá. Dá a impressão que a pessoa tá perdendo o tempo dela. Ou que a gente tá perdendo o nosso tempo de ouvir a pessoa. Parece que a gente tá sendo bombardeando a pessoa de informação. Isso é errado. Então é tão bonito isso, é tão maravilhoso compartilhar isso. Muito obrigado, Rinpoche. Eu gostaria de retornar com a sua expressão, com a sua permissão, de entrar nessa parte do sonho, nessa arena dos sonhos. É uma pergunta da minha própria experiência, que eu vejo muito em mim mesmo. Como que, quando você vê uma figura no seu sonho, por exemplo, sei lá, a Padmasambhava aparece no seu sonho, como você pode determinar se essa figura é só uma projeção da sua mente inconsciente ou se é de alguma forma aquilo que a gente pode dizer uma infusão externa, né, da energia de Padmasambhava no seu fluxo mental? Talvez tenha um nível daquilo que não importe, mas talvez importe, né? A permeabilidade da mente. Por exemplo, do Padmasambhava aparecer no sonho. Então, a Rinpoche diz, eu acho que a gente tem que voltar alguns passos para trás para se lembrar que nós não somos ninguém e que nesse nível mais profundo nós somos esse espaço ilimitado. E uma coisa é que assim, se você não for ninguém, se você for alguém, você é a base dessa manifestação completa desse espaço ilimitado, dessa energia dinâmica que nós chamamos, né, nós somos mãe e filho dessa energia dinâmica, nós somos essa consciência de espaço que tem esses níveis. Então, eu acho que universalmente todo mundo, né, pode ser judeu, cristão, budista, não importa, a gente sabe que tem esses 3 níveis fundamentais aí de dimensão. Então, por exemplo, o que manifesta a Padmasambhava, ou Cristo, ou Virgem Maria, ou o espírito da floresta para os nativos americanos, por exemplo, qualquer manifestação que surgir é uma inconsciência coletiva, uma coisa do inconsciente coletivo de energia que surge ali. Então, a cada 100 ou 500, períodos de 500 anos, tem um inconsciente coletivo ali que manifesta uma determinada deidade, que protege um determinado período da história do Dharma. Então, normalmente, você e eu, nós estamos falando sobre, por exemplo, Padmasambhava, que ambos nós conhecemos, né? Mas teve um outro momento diferente na história que a gente não estaria falando sobre Padmasambhava, porque não existia, né, nos olhos e nas mentes daquelas pessoas. Então, de alguma forma, nós estamos dando nascimento para o Padmasambhava.
mas existem fontes. A fonte desse nascimento é esse espaço ilimitado, com essa energia infinita, que tem essa sensação, esse senso de proteção, de guiar, né? Então, por isso que nós precisamos dessa imagem, né? Como se fosse um protetor, como se um salvador fosse nos salvar. Então, existe essa imagem de salvador que é uma manifestação possível, porque existe essa possibilidade infinita de manifestações. Então, eu acho que, vamos dizer dessa forma, a imagem de um espaço de dinâmica, de energia dinâmica. Isso, nesse espaço, a gente fala nesses 3 níveis, né? Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. Toda tradição, cada tradição tem a seu próprio Nirmanakaya. Então, tem o Tompa Sherab, Buda Shakyamuni, mas a base é a mesma. Então, eu acho que as imagens são importantes para as pessoas que estão vendo aquela imagem, o que quer que aquilo signifique para você, mas mais importante do que isso é da onde essas imagens estão vindo. Se eu preciso de um salvador, se eu preciso de um protetor, essa imagem então vai ser importante para mim. Então, eu acho que tem aí uma noção de um significado mais profundo que está se manifestando naquela imagem. Essa imagem é importante para mim, mas existe essa possibilidade infinita dentro desse espaço comum. Muito bonito. Então, entrando nessas linhas, em termos de trabalhar com essa sensação de internalidade e externalidade, no seu livro você falou sobre esses princípios protetores nos quais a gente falou antes. Eu fico me perguntando sobre como a gente tem falado, né, sobre essa bem-aventurança, quando a gente fala desses espíritos malévolos, por exemplo. De novo, novamente, algumas pessoas, a Rinpoche diz, interrompe um pouquinho, né, diz, deixa eu voltar então numa história. Eu quero dar um exemplo bem mundano para você, tá? Então, por exemplo, vamos dizer atração e amor com apego. Vamos pensar sobre isso. Então, cada ser senciente, todo ser senciente, o apego está ali, o amor também está ali. Mas qual que é o que tem em comum entre todos os seres sencientes e todas as espécies de animais? É como a mãe é amável com os filhos, com os filhotes. Então, o amor de mãe, ele é universal. Mas o que você sente como amor, assim? Que tipo de relação amorosa que você tem com isso? Então, é diferente. Então, você se apaixona pelo seu parceiro, pela sua esposa. Eu me apaixono pela minha esposa, pela minha parceira. Todo mundo se apaixona pelos seus parceiros, né? Mas não significa que a gente tem que amar a mesma pessoa. O amor é o que é comum, mas a gente ama pessoas diferentes. Então, porque são manifestações infinitas que fazem com que a gente manifeste o nosso amor. Então, a mesma energia de amor pode permear diferentes pessoas e com diferentes tipos de amor. Ou você pode ter um amor muito limitado, ou existem algumas pessoas que simplesmente não sentem amor. Então, o amor é o que há de comum. Agora, aonde você está manifestando, isso não, né? Então, o Buda manifesta o Buda, o cristianismo manifesta Cristo, e tem essa imagem coletiva de um salvador. Tá bem, tá tudo ok, é tudo certo, mas não critique os outros. É como dizer que a única pessoa a ser amada deveria ser a minha esposa. Não, isso é algo estúpido, né? Esse é bonito, Rinpoche, porque realmente nesse tempo de sectarismo, parece que a gente tem uma tendência de sentir que essas expressões elas têm que ser de uma maneira particular e não de outra forma. Depois de dizer, sim, acho que às vezes as pessoas, né, eu encontro pessoas
que elas têm uma questão forte com manifestação externa, né? Então elas pensem, ah, não, o burn é a manifestação mais importante para mim, a tradição mais importante para mim, a deidade tal é mais importante para mim, eu posso sentir essas coisas, tá, tudo bem. Mas no momento em que eu falo para mais alguém que aquilo que ela tá fazendo não é desse jeito, né? Quando eu falo que ela não deve ser assim, ela já fica, né? Então, assim, você não tem que amar, você não precisa odiar alguém para amar alguém. Você não precisa odiar alguém para amar a outra pessoa, né? Então, se você não se importar, deixe-me voltar para essa questão que a gente estava falando um pouco sobre o seu livro, que é um dos desafios nessa discussão sobre um livro como o seu, tem tanta riqueza ali. Eu não quero ficar também sendo esporádico e ficar pulando de tópico para tópico, mas existem alguns destaques para mim que a gente poderia se aprofundar, mas eu gostaria de voltar brevemente. Nós falamos sobre essas deidades locais malévolas e espíritos nos quais eu acredito, porque eu experienciei eles, eu os vi, eu senti eles, mas se você não acredita neles, é que, por exemplo, como se fosse uma ignorância doce do Ocidente, né? Eu posso não acreditar, mas elas podem ter um poder sobre mim, mas mesmo que eu não acredite nelas. Eu posso ter algum entendimento deles, mesmo eu posso acreditar ou não. Como que elas me afetam, se eu conheço ou se eu não conheço elas? Aí depois a gente diz, bom, elas têm poder sobre você. O poder que elas têm sobre você quando você não acredita nelas, vou repetir. Se eu acredito num tempo bom, clima bom, tu pensa, a Califórnia tem um ótimo clima, mas se eu não acredito, assim, se eu não acredito no clima bonito, ele não vai me dar a felicidade suficiente. Mas então, o poder negativo, ele ainda é um poder, ele traz um impacto negativo. Mas se você estiver aberto para aquilo, se você acreditar naquilo, você vai ter ele vai ter um poder positivo e você vai te afetar. Então a questão é assim, o que te afeta ou não se você não acredita ou acredita? De fato sempre vai afetar. Então a gente volta para a mesma questão que a gente estava falando. Particularmente no Ocidente, eu acho que é muito estranho. Às vezes eu sinto que as pessoas... Não é que as pessoas não acreditam, elas acreditam em muitas coisas demais. As pessoas acreditam que a Bolsa de Valores vai trazer... Elas acreditam em criptomoeda, elas acreditam em um monte de coisa, os ocidentais. Não é que elas não acreditam nas coisas, não, eu sou muito intelectual, preciso de ciência, de lógica e de razão. Não é verdade. Os ocidentais, eles acreditam demais em muita coisa, eles têm muitas crenças. Mas algumas vezes, algumas crenças, elas... É melhor que a gente não acredite do que acredita. Ou, por exemplo, assim, eu acredito em mágica, em magia, né? Você abre o seu coração e a sua mente, e no momento em que você abre o seu coração e a sua mente, as chances, as mudanças, elas vão estar acontecendo de uma maneira muito mais maravilhosa. Por exemplo, você acorda de manhã cedo, não é que você precisa ter uma razão para dizer, eu estou aberto para a magia do dia, estou aberto para a alegria, estou aberto para conhecer pessoas novas, estou aberta para empolgação. Se você se abrir para aquilo e se movimentar para aquilo, daí você encontra essas coisas, claro, porque se você está aberta. Agora, se você não acreditar, se você disser, não, eu não acredito em nada dessas coisas, o que tem nesse mundo? Esse mundo é tão horrível, as pessoas são horríveis, meus vizinhos são horríveis, minha família é uma bagunça. Então, essa é a sua crença, mas você não acredita em outras coisas. Então, basicamente, eu acho que a questão sobre crença, sobre acreditar... Por exemplo, a gente estava falando sobre espíritos, né? Sim, eles estão ali. Se você não acredita, mesmo que você não acredite, eles não vão desaparecer. Então, basicamente, o que você está dizendo, numa forma assim...
Você tá dizendo uma nuance aqui que tipo, é um benefício, é uma vantagem acreditar. Porque, por exemplo, se você não acredita no vírus, ele tá ali mesmo assim, ele vai te afetar mesmo assim. Então é como se fosse um exemplo. Então, o Rinpoche disse, acho que uma parte importante é que nunca se force a fazer nada ou acreditar em nada. Tente a aprender a se abrir para as coisas. Você pode olhar para a ciência, por exemplo. Tem muitas pessoas, por muitos séculos, você pode ver, a ciência ela vai mudando ao longo dos anos, dos séculos. Até, por exemplo, quando fala sobre dieta, o tempo vai passando e essas coisas que a ciência fala sobre dieta, ela vai mudando. Uns falam que tem que comer carne, outros não. Ovo é bom, ovo não é, colesterol e não sei o quê. Então, em 15, 20 anos, parece que muda tudo. Aí antes uma coisa era correta para comer, 10 anos depois já não é mais. Aí como que você pode acreditar numa coisa se aquilo fica mudando o tempo todo, né? A ciência faz aquilo mudar o tempo todo, né? Então, parece que o melhor é o caminho do meio, moderar, aprecie o que você gosta de comer, com moderação, então, e com equilíbrio. Então, até um pouquinho de junk food ali, com os amigos, pode ser mais saudável do que você comer uma comida saudável, mas estando depressivo. Parece engraçado, mas isso é bem verdade, né? Então, Rinpoche, eu gostaria de retornar para algo que a gente falou sobre alguns minutos atrás. Eu queria mudar um pouquinho a direção para esse tópico específico, porque eu acho que ele é tão grande. É falar sobre yoga do sonho. Assim, distinguir yoga do sonho com sonhos lúcidos. Qual que é a centralidade? Porque no yoga do sonho parece que a gente tem um corpo, um corpo mais sutil ali. Parece que esse corpo ele afeta a mente sutil. Então, uma questão seria a importância de estabelecer uma relação com esse corpo sutil, sobre o qual nós estávamos falando. Ou seja, se você acredita mais nisso, você pode usar mais esse corpo para, né, avançar. Mas tem um lugar no mundo do yoga do sonho e também algo particular ali que também fala sobre a importância da centralidade do canal central. Então tem essas duas grandes questões. É a contribuição do yoga dos sonhos com esse processo de corpo mais sutil, e outra a importância do canal central. Então aí você diz, bom, a importância desse corpo sutil, ele é chave, é um ponto chave, porque, por exemplo, de novo, sempre eu tento voltar para a fonte, né, da ideia de Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya, as três kayas, ou do espaço ilimitado infinito, consciência infinita, energia dinâmica. Então eu sempre tento voltar para essas três coisas. Então quando você volta para isso, existem essas infinitas possibilidades infinitas ali, mas o problema com o nosso corpo é que a gente tem essa limitação de corpo. As pessoas dizem, por exemplo, eu estou velho. Ao que elas estão se referindo? Ao corpo. O meu corpo está envelhecendo. Então, quando o corpo envelhece, a pessoa diz, significa que ela acha que ela está velha. Isso não é certo. Como que o seu corpo estar velho define que você está velho? Ou, por exemplo, você diz, eu estou doente, significa na verdade que é o corpo que está doente, não que você esteja doente. Então, tudo parece que fica limitado à imagem do corpo. A limitação do que a gente se sente parece que é uma limitação do corpo. Então, o papel do corpo sutil é dizer não, eu posso voar. Então vamos falar sobre sonhos lúcidos. A pessoa que sonha, ela tem esse corpo sutil no sonho lúcido.
Ela pode mudar de sexo, por exemplo, de um tamanho para outro tamanho, de uma qualidade para outra qualidade, de uma velocidade para outra, de uma dimensão para outra, de um universo para outro universo, de um período do tempo da história para outro período. Você pode fazer qualquer coisa em qualquer momento, ou qualquer coisa que você queira fazer, se você estiver desperto nesse sonho lúcido, se você estiver desperto nesse corpo sutil. Então, esse corpo sutil, ele tem a habilidade de quebrar todas as regras dessa condição física. Essa é a chave, é isso que nós queremos fazer. Se você não tiver o corpo sutil, aí você está bloqueado nesse mundo físico. Quer dizer, se tem a história ali do 11 de setembro, né? Então, depois do 11 de setembro, houve uma investigação acontecendo por anos e a conclusão final de milhares de páginas sobre o 11 de setembro é foi a falta de imaginação dos americanos. Teve uma linha de conclusão ali. O que significa isso? A imaginação significa corpo sutil, significa que você não fique bloqueado na sua rotina, na sua forma rotineira de pensar. Você tem que pensar além das limitações, né? Pensar fora da caixa, né? De forma avançada. No mundo do Dharma, no mundo tântrico, existe essa magia, né? Quem consegue imaginar além do que ficar bloqueado nessa limitação dessas condições coletivas ou condições individuais ou do corpo? Então, o corpo sutil, ele quebra as regras. Então, na prática de imaginação, você pode... É a mesma coisa, você levanta de manhã, você pensa nisso, você pensa, hoje eu vou fazer com que o meu dia seja melhor. E você se abre para essa energia, você encontra pessoas incríveis, você pensa, eu vou me aprofundar com essas pessoas, eu vou me abrir para esse mundo. Então, seu dia pode ser completamente diferente do restante da sua vida. Por quê? Porque você está indo para a vida, né, para o dia com um corpo diferente. Você está quebrando, rompendo com o seu corpo de dor. Então, o seu corpo vai encontrar outros corpos maravilhosos. Você está dando um tempo da sua fala de dor, você está tendo conversas boas com outras pessoas, vai conhecer outras pessoas. Você pode se alegrar de ter conversas com pessoas ao invés de ficar discutindo com elas. Por quê? Porque você está dando um tempo da sua fala de dor. Por quê? Porque vem a fala sutil. Aí uma energia sutil, um coração sutil vem também. Então, você pode ter essa sensação de dizer, eu sou o céu, eu não sou esse corpo, eu sou o sol, eu sou essa luz infinita, eu sou uma energia dinâmica, eu posso me mover. Então, essas são imagens sutis. Nossa, que forma maravilhosa, né? E isso tem a ver com o que a gente estava falando antes sobre flexibilidade da identidade. A gente estava falando sobre flexibilidade horizontal e agora vertical. Então, sempre quando eu vou falar sobre isso, eu sempre retorno. Então, quando eu não estou voltando sobre aquela coisa... Pessoal, desculpa interromper, mas é que vai ficar muito longo, fica difícil para nossa querida tradutora do espanhol. Mas semana que vem a gente volta esse trechinho para não perder o raciocínio, que estava bem interessante. Corta o coração ter que parar, mas é que senão fica muito cansativo para ela e para algumas pessoas também aqui, tá? Então, queria agradecer pela presença de vocês. Semana que vem a gente termina e o Denis já vai estar com a gente, tá bom? Obrigada. Um abraço. Só mais uma vez interromper, dava vontade de ver, mas semana que vem a gente vê mais, tá bom? Muito obrigada, Andréia. Obrigado, muito obrigado pelo esforço. Imagina. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Boa noite, meus queridos. Até para a semana.